Fala galera, tô aqui com a Vitória, minha cliente, e que primeiramente parabéns por todos os resultados que você teve. Estou muito feliz já dessa conversa antes de gravar esse depoimento. E ela está aqui para contar um pouquinho de como foi o processo, né, a jornada de terapia dela e como que está sendo as transformações que ela está vivendo. Então, primeiramente, Vic, parabéns pelas transformações e muito obrigado por compartilhar os seus resultados. Agora, se apresenta e vamos conversar um pouquinho sobre como que foi todo esse processo, como está sendo todo esse processo. Pode falar aí quem é você é mãe, tudo mais. Eu sou a Vitória, tenho 26 anos, eu sou mãe do Pedro, que tem 9, madrasta do Caio, que tem 13, esposa do Leandro. Eu procurei o processo terapêutico numa busca forte de autoconhecimento, por algumas atitudes e alguns sentimentos, sensações que eu estava tendo, que eu não estava me reconhecendo ali. O que era? Me conta aí um pouquinho, o que era se não está se reconhecendo? Eu não estava me reconhecendo numa posição de uma mulher muito insegura, que eu vim de atitudes e de resultados na minha vida que não demonstravam essa insegurança toda. Eu estava me sentindo muito estagnada e muito reclamona. Ela até falou na ficha de pré-terapia, ela colocou estagnada reclamona, né? Pra resumir, eu cheguei na terapia uma estagnada reclamona. Tá, e essa estagnada reclamona era insegura? Estava se sentindo extremamente insegura e perdida. Eu acho que a sensação de perdida trazia a sensação de estagnada e aí eu começava a reclamar e virava uma bola de neve sem fim. E a hora que via que o controle estava sendo perdido, o que acontecia? Eu ficava muito estressada e tinha alguns ataques ali de irritabilidade bem grande que acabava respingando bastante no meu filho. O Pedrinho se ferrava com isso, né? No caso, ele levava uns gritão. Mas tudo nessa ânsia de ter o controle. Exatamente. Né? E quando parecia que estava perdendo, você perdia o controle, só que aí se sentia mal com isso. Exatamente. Né? E foi até um dos motivos de você estar aqui, né? Eu tô reclamona, estagnada, estressada e sofrendo com tudo isso. Legal. E a gente fez uma sessão, né? Passamos por uma sessão, hoje é a segunda sessão, é o retorno dela. E 2 meses depois, 2 meses e 10 dias exatamente, depois da primeira sessão, ela já veio com grandes resultados. E aí, conta assim, antes de falar desses resultados, como que foi o pós-terapia? Foi fácil, foi difícil? Como que você ficou? O pós-terapia para mim foi uma sensação de ter tirado uma venda dos meus olhos. Então eu consegui enxergar melhor as coisas, consegui enxergar melhor o porquê de cada coisa. E aí fiquei numa fase bem reflexiva. Esses 2 meses foram meses assim de bastante reflexão. O primeiro principalmente. O primeiro mês principalmente de bastante reflexão, entendendo o porquê de cada coisa. E aí eu consegui me controlar mais. Aí já começou os resultados, né? Essa reflexão gerava um certo controle ali dos problemas e tal. Legal, que massa. Mas você teve altos e baixos ou não? Foi só reflexão mesmo no processo? Bastante reflexão e acho que mais altos do que baixos. Porque a partir do momento que você identifica muitas coisas, você consegue modificar. Então você não consegue mudar nada que você não conhece. Então a partir do momento que eu conheci, eu consegui modificar. E aí eu acho que foram muito mais altos. E aí a reclamona, né? A reclamona mandou uma mensagem pra mim. Gabriel, eu tô sendo mais grata pelas coisas. E como que foi esses resultados? Como que foi esse negócio de gratidão? Me conta aí um pouquinho. Eu acho que conseguir entender e identificar os meus problemas me levaram a perceber que na realidade eu não era estagnada, eu não estava nem um pouco estagnada e que as reclamações poderiam muito bem ser substituídas por gratidão. Então eu acho que eu comecei a validar mais as coisas da minha vida. De uma forma quase que automática, assim, meio que sem forçar, né? Isso, sem forçar, sem ficar muito consciente, não vou reclamar, eu vou agradecer. Não. Hoje não vou reclamar, foi aquela coisa, vou fazer um propósito de não reclamar. Não, você não pensou. Não, eu não acordei nenhum dia assim, hoje eu vou ser muito grata pelo dia de hoje, não. Foi automático. Então eu comecei a perceber que eu tinha muito mais coisas para validar, para agradecer do que para reclamar e que meus comportamentos demonstravam muito menos estagnação e muito mais avanço. Ela só tinha uma sensação de estar estagnada, porque claramente ela não estava estagnada, claramente ela teve grandes resultados na vida, né? Só que era uma sensação estranha que gerava isso, né? Eu estou estagnada e fazia você reclamar e explodir quando perdi o controle. Agora, você parou de reclamar, parou de se sentir estagnado e como que ficou em relação ao controle, em relação à relação ali na família? Eu acho que ter descoberto o porquê eu precisava tanto ter a sensação de controle o tempo todo me ajudou a soltar o controle
E aí eu consegui que cada um na minha casa tivesse um papel menos controlado por mim. Então, por exemplo, o meu filho tem algumas atitudes que eu não preciso ficar controlando o tempo todo e ele não vai deixar de ser certo, educado e ter um bom comportamento se eu não estiver no controle dele. Sim. Mas o ponto foi eu ter entendido o porquê eu precisava o tempo todo estar naquele controle. Tipo, e consigo soltar o controle agora. Agora eu consigo soltar porque eu entendi o porquê. Perfeito, perfeito. Isso é muito bom, né? Ficou muito mais leve o clima, né? É libertador, né? É libertador. E aí até nesse sentido de você conseguir soltar o controle e se reconhecer, né, em relação a tudo que você fez, em relação ao que você já passou, em relação até à tua realidade atual, né? Se reconhecer, entender que você não é nada daquilo que você estava se enxergando. Exatamente. Né? E a terapia, ela ajuda muito isso, né? Você se reconhecer e aí fica muito mais fácil de você lidar com os problemas do dia a dia. E a partir do momento que você se reconhece, você passa a se posicionar. Que foi isso que você falou em algumas áreas da sua vida, que você passou a se posicionar diferente, né? Eu tinha muito posicionamento em algumas áreas da minha vida e muito pouca falta de posicionamento em outras. Era muito em uma e muito em uma e pouco em outras. Então eu acho que eu consegui equilibrar. Perfeito. Né? E aí hoje eu me vejo transitando por todas as áreas da minha vida de uma forma muito mais leve, sem colocar muito posicionamento aqui e deixar faltar aqui. Perfeito. Eu consegui se respeitando muito mais. Me respeitando muito mais. Eu acho que essa questão de ter entendido todas essas questões que me deixavam estagnadas, então eu tirei a venda dos olhos, igual eu falei no começo, eu acho que me abriu os olhos para um novo caminho. Perfeito. Que foram as coisas que a gente conversou, né? Exatamente. Que é novas decisões, novas escolhas, eu não preciso provar nada para ninguém, que eu já sei quem eu sou. Né? Isso é bom demais, cara. Top. E parabéns por todos esses resultados, fico muito feliz, isso em apenas uma sessão, né? Isso é sensacional. Agora, imagina que uma pessoa, ela está na dúvida de começar a terapia, de fazer a intervenção terapêutica comigo e não sabe se vale, se não vale. O que você falaria para essa pessoa? Eu falaria que não tem preço que pague o autoconhecimento. Não tem. Eu acho que você se conhecer, você entender, você conseguir tirar essa venda dos olhos, que por muito tempo a gente passa, né? Eu percebo que assim, a gente cresce com uma venda muito grande nos olhos, e a partir do momento que você tira, que você enxerga o porquê de cada coisa, ou que você percebe que você tem possibilidade de mudança, que você tem possibilidade de novos caminhos, não tem preço que pague isso. Entendeu? Eu acho que o preço de você viver com a venda nos olhos é muito mais alto. Muito caro, muito caro. Ele é caro. Sim. Então, quanto antes, nunca é tarde, quanto antes, independente se você é mais nova, mais novo que eu, ou muito mais velho que eu, nunca é tarde. Que posição da vida você tá, nunca é tarde. Porque vai te gerar uma liberdade de ser você mesmo, né? Exatamente. A liberdade, tirar a venda dos olhos. Eu acho que é muito mais caro viver com a venda dos olhos do que passar a se reconhecer, né? Você saiu lá de insegura, reclamona, estressada muitas vezes em casa. Pra quem se reconhece, aí beleza, fica muito mais de boa. Claro que tem estresse, claro que a vida continua, tem as dúvidas, tem as dificuldades, os medos. Mas com outra vitória, né? Outra vitória outra mulher de frente aos desafios. Vicky, parabéns pelos resultados. Tamo junto, obrigado pelo depoimento. Eu que agradeço.